aí, raça, tudo certo? Prof. Léo na área, dando prosseguimento ao nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje a gente vai entrar na equação reduzida da reta. Então, a gente vai sair da equação geral, vamos chegar na equação reduzida, vamos estudar o coeficiente angular, coeficiente linear e fazer alguns exemplos sobre esse tema. Valeu? Então vamos lá? Então, basicamente, para a gente sair de uma equação geral, como a que está na tela aí para vocês, né, de uma reta R, para uma equação reduzida, basta a gente isolar o y, transformar isso da seguinte maneira. Né? Isolando o y, eu vou ganhar by é igual a menos ax menos c, e vou passar o b dividindo, e vou ganhar a seguinte expressão. Y é igual a menos a sobre, deixa eu botar aqui, sobre b menos c sobre b, certo? Aí eu acho que essa expressão tem muita... Aqui faltou um x antes de mais nada, né? Vamos colocar um x aqui, ó. Menos a sobre b, x menos c, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, né? Seja, vamos colocar aqui, ó, m igual a menos a sobre b. E eu vou chamar de d a seguinte expressão, menos c sobre b. Beleza? Para que você fez isso, Léo? Para a gente ganhar a seguinte equação, olha só. Y é igual a mx mais d. Essa equação aí, que está na tela, é a equação conhecida como equação reduzida da reta. Nessa expressão que tu olha aí, y igual a mx mais d, a gente chama o m de coeficiente angular e a gente chama o d de coeficiente linear. O m, ele vai dar uma coisa bem importante para a gente, uma informação muito importante para a gente, que é a inclinação da nossa reta. E o d é um ponto onde o estudo dele vai fazer com que a gente descubra que esse ponto d, ele intercepta o eixo das ordenadas. Tá? Então a gente vai fazer um estudo bem legal sobre o m e o d. Bem, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: eu tenho uma reta R, cuja equação é y igual a mx mais d, m vezes x mais d, m coeficiente angular, d coeficiente linear. Percebam que essa reta ela tem uma certa inclinação que ela faz quando ela intercepta o eixo x. Esse ângulo, gente, tem que ser um ângulo no sentido anti-horário da reta, do eixo x para a reta, tá? Como se fosse o sentido do ciclo trigonométrico. Porque se tu pegares esse ângulo aqui, ó, tu vai ter... a gente vai trabalhar com a tangente, e aí eu vou ter problema porque a tangente do ângulo alfa é menos a tangente do seu suplementar, certo? Então, isso é a parte trigonométrica. Tá, Léo. Então, se tu me deres esse ângulo em graus ou em radianos, geralmente é dado em graus. Como é que eu faço para achar o m? Por incrível que pareça, o m ele sai da tangente do ângulo alfa, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que o alfa seja 45 graus. Então, tu sabe que a tangente de 45 é igual a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, tu sabe que teu m é igual a 1, tá bom? Então, é mais ou menos isso que tu precisa saber. Outra coisa e outra informação interessante é o coeficiente linear, que é o meu d. Onde eu encontro ele, Léo? Encontras o coeficiente linear quando x for igual a 0. Por que, Léo? Porque se tu colocares aqui, ó, vamos fazer aqui um asterisco aqui em cima, aqui, ó. Se o x for igual a 0, tu vai ter y é igual a m vezes 0 mais d. Ou seja, eu vou ter y igual a d, certo? Então, tu vai ter um par ordenado 0 e d. Um par ordenado 0 e d que pertence à reta R é um ponto no eixo y, ou seja, o coeficiente linear seria esse pontinho aqui, ó, onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Tá vendo? Então, sempre que eu olhar esse carinha aqui, ó, este carinha aqui, eu já sei aonde a minha reta está cortando o eixo y. Olha que fácil. Então, duas informações interessantes. Como que eu faço para achar a minha querida tangente, meu querido coeficiente angular pela tangente do ângulo, se o ângulo da reta for dado, e também, o coeficiente linear. Valeu?
Imagine vocês que eu desse 2 pontos para vocês. E desses 2 pontos eu quisesse calcular o coeficiente angular, certo? E a gente vai precisar muito disso, tá? Então a gente vai criar agora uma fórmula para calcular, né, o coeficiente angular. Essa fórmula aparece geralmente nos formulários ou escondido na equação fundamental da reta. Depois eu mostro para vocês isso aí com mais calma, tá? Então imagine que eu desse os 2 pontos para vocês. O ponto A tem coordenadas xa e ya, certo? Xa e ya. E um ponto B na reta tem coordenada xb e yb, tá bom? E eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta. Então vou fazer o seguinte, eu vou prolongar aqui a coordenada ya até ela encostar na coordenada xb, para que eu ganhe um ângulo de 90 graus e forme aqui, ó, um triângulo retângulo. Percebam que eu tenho um triângulo retângulo com esses 3 carinhas aqui, certo? Com a distância de A até B e assim por diante. Percebam que por paralelismo, né, a gente tem que a reta x, a ya e a pontilhada yb são paralelas, e a minha reta azul, que eu quero calcular o coeficiente angular, é a transversal. Então todos os ângulos que acontecem em cima acontecem embaixo. Então aqui também é alfa. Esse cateto aqui de baixo, que seria o cateto adjacente do ângulo alfa, tem coordenada ou tamanho xb menos xa. E esse vertical, que é o cateto oposto, a alfa, tem coordenada yb menos ya. Lembra que para calcular o coeficiente angular, eu necessito da tangente do ângulo alfa. E a gente sabe que a tangente no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto, que ali no caso é yb menos ya, sobre o cateto adjacente, que é xb menos xa. Então a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente me dá a tangente. Então eu concluo que o meu m, que é o coeficiente angular, sai dessa formuleta aqui, ó, yb menos ya sobre xb menos xa. Tá aí, gente, ó. Essa é a fórmula que vocês utilizam para achar o coeficiente angular de uma reta que passa por 2 pontos. Então, com isso eu consigo achar a inclinação da minha reta. Valeu? Agora a gente parte para a equação fundamental da reta. É a equação que aparece em todos os formulários quando o assunto é geometria analítica. E a equação fundamental, ela tem a seguinte cara, tá? Vamos primeiro fazer um plano cartesiano e colocar uma reta qualquer. Plano cartesiano na tela, e a gente quer calcular o seguinte com vocês. Imagine que eu desse 2 pontos para vocês, um ponto A e um ponto P genérico, né? Na verdade, esses 2 pontos são genéricos, mas o ponto P pode ser qualquer ponto nessa minha reta, e o ponto A como se fosse um ponto fixo x0 e y0, tá? Eu vou fixar o ponto A, mas o ponto P pode ser infinitos pontos, ou seja, genérico, em qualquer lugar. Se eu calculasse o coeficiente angular, eu ganharia isso aqui, ó, m igual desses 2 pontos aí, né, dessa reta, por esses 2 pontos. Eu ia ganhar y menos y0 sobre x menos x0. Se eu passasse essa expressão x menos x0 para o outro lado, eu ia ganhar y menos y0. Essa expressão x menos x0 passaria multiplicando. Eu ganharia m vezes x menos x0. Essa equação que está aparecendo aí na tela é conhecida como equação fundamental da reta, tá bom? Então é o chamado yo-yo mi-xixô. Yo-yo mi-xixô, né? A gente fala para a galera gravar, né? Yo-yo mi-xixô, tá? Então é assim que a gente grava a equação fundamental da reta. Então agora eu vou fazer exemplos com vocês para ver como é que a gente utiliza essa reta, como é que a gente utiliza a fórmula do coeficiente angular para calcular uma equação reduzida, beleza? 2 exercícios para a gente fazer aí que envolvam retas. E ele quer, na primeira, a gente vai fazer um exemplo que, na verdade, ele está pedindo a equação geral, né? Então a equação geral é muito mais fácil de a gente encontrar. Então, nessa primeira aqui, simplesmente tu faz o seguinte, né? Pega os 2 pontos que tu tens ali, coloca na vertical. Ó, as coordenadas 0 e 3, menos 2 e 0, x e y.
Ele não está pedindo a equação reduzida, você pode ver que o gabarito todo é a equação geral. Repete a primeira coluna e manda ver no determinante. Isso aqui vai ficar 0 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes y dá menos 2y, 3 vezes x, ou x vezes 3, dá 3x. Agora eu vou voltar. 0 vezes y dá 0, x vezes 0 dá 0, e menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mas como eu estou voltando, mais 6. Isso tudo é igual a 0. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte com vocês, né? A gente percebe que o gabarito ele está como 6 positivo. Significa então que ele passou o 2y e o 3x para o outro lado. Então eu vou ganhar isso aqui, ó, vou mudar o sinal, vai ficar 3x negativo mais 2y é igual a 6. E aí a gente percebe que a alternativa aqui funciona para isso, é a letra D. Então não é equação reduzida, é equação geral. Se eu quisesse a equação reduzida dessa reta aqui, eu teria que passar, obviamente, isolar o y. Então eu ganharia 2y é igual a 3x mais 6, e passaria o 2 dividindo, então ficaria 3x sobre 2 mais 3. E aí eu ganharia o que, Léo? Tu ganharia o coeficiente angular aqui, ó, m igual a 3 sobre 2, e o coeficiente linear, que é aquele ponto onde a reta passa pelo eixo y, é 3. Está aqui, ó, 3. Tá vendo? Bem ali onde ela passa, tá bom? Então é só por curiosidade aí, a equação geral saindo para chegar na reduzida. A segunda da Fundação Getúlio Vargas pede para a gente calcular a equação da reta. Ela pode estar na forma reduzida ou pode estar na forma de geral. Vamos ver aí como é que vai funcionar isso. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos ampliar esse desenho, vamos fazer o seguinte, deixar ele um pouquinho maior, até para a gente olhar esse desenho da seguinte maneira. Ó. Vou colocar uma reta aqui, que é justamente a reta R. Vou botar ela um pouquinho mais para o lado aqui. Ó. Pronto, essa aqui é a reta R. E essa daqui é a reta que eu não sei que ele não colocou, poderia ser a reta T. Ele não colocou nada. Na verdade ele destacou a reta T, né? A reta R, perdão. Aqui é 105 graus. Aqui é 135 graus. Beleza? Estou ampliando só o desenho. E aqui é um ponto por onde a minha reta passa. Lembra? Esse ponto aqui, ó, é o ponto que é o coeficiente linear da reta R, que é o ponto que ele fixou como sendo 1. Tá bom? E aí a gente vai brincar da seguinte maneira, vamos brincar com ângulos aí, ó. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, então aqui é 105. Percebam que eu tenho um triângulo, né, aqui embaixo, ó. Esse ângulo aqui de baixo, é só pensar o quanto falta para 180, né? Se eu tenho 135, faltam 45, certo? Então aqui é 45. Vamos pensar aqui comigo, ó, 105 com 45 dá 150. Então este ângulo aqui, ó, da minha reta R é 30 graus. Tá vendo? Para fechar a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente já pode calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular da minha reta R é a tangente de 30. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Não é isso? Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Eu vou usar aqui com vocês agora o ioiô michichô. Certo? O que seria o ioiô michichô, Léo? A equação fundamental. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Percebam vocês, quem é o y0 e o x0, Léo? O y e o x são as coordenadas de um ponto genérico. Eu não posso mexer nesse ponto até então. Mas o y0 e o x0 é um ponto na minha reta. E onde é que está o meu ponto na minha reta? Meu ponto na minha reta está aqui, ó. Esse cara ele tem coordenada 0 e 1. Então aqui vai ser o meu x0 e esse 1 vai ser o y0. Então eu vou ganhar isso, ó, y menos 1. Vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui. Y menos 1 é igual a m vezes x menos 0. Só que agora a gente vai substituir o m por raiz de 3 sobre 3. Então eu vou ganhar y menos 1
é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x. Tá vendo? Tá, Léo, e agora o que a gente vai ter que fazer? Cara, agora a gente vai fazer o seguinte. Esse 3 aqui, ó, ele está dividindo. Ele pode passar para o outro lado multiplicando. Aqui já é a equação. Eu vou passar, esse cara vai ficar 3y menos 3 é igual a raiz de 3x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui numa equação geral. Eu vou passar essa raiz de 3, obviamente, para o outro lado ela vai passar subtraindo. E o 3 eu vou passar para a igualdade para a direita, para mudar o sinal. Para ganhar isso, gente, ó, 3y menos a raiz de 3x é igual a 3. Aí eu ganho o gabarito, novamente, é a minha querida letra C. Tá vendo ali, ó? 3y menos a raiz de 3x igual a 3, tá bom? Então, saí de uma equação geral e cheguei numa equação reduzida. Léo, tem um jeito mais rápido de chegar nessa conta? Claro que tinha um jeito mais rápido de chegar nessa conta. Pensa um pouquinho assim comigo, olha só. Um outro jeito de olhar e analisar isso. Lembra que tu tens o coeficiente angular. Lembra que toda equação ela tem que ter essa cara. Y é igual a mx mais d, é uma equação reduzida. Eu posso fazer simplesmente y é igual a raiz de 3x, raiz de 3 sobre 3x, mais o coeficiente linear, que é 1. Vou colocar aqui direto, ó. Tá vendo? Aí, obviamente, eu vou multiplicar toda essa equação por 3. Multiplicando toda essa equação por 3, eu vou ganhar 3y é igual a raiz de 3x, porque o 3 de cima multiplicando cancela com o denominador, mais 3. Passa a raiz de 3 para o outro lado, para a esquerda, vai mudar o sinal, olha lá. 3y menos a raiz de 3x é igual a 3. Tá vendo? Então são os dois jeitos de tu fazer a mesma conta e chegar no mesmo resultado. Tá beleza, gente? Fico por aqui. A gente vai fazer uma aula só sobre retas, equações. Vamos pegar alguns exemplos de equação de reta, seja geral e reduzida, até para a gente fixar bem essa ideia e para não ficar esse vídeo também muito longo, né? Essa aula muito longa. E na próxima aula a gente vai fazendo exemplos aí dessa parte, tá beleza? Fico aqui. Um abraço. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Se você chegou até aqui, muito obrigado e parabéns. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.